Olá, aqui é Claudinha. Muita gente me pediu para explicar como eu uso a régua de patchwork para cortar papel de scrapbook. Dentre todas as maneiras, essa é que eu prefiro para cortar os meus papéis. Mas eu quero lembrar, principalmente aos iniciantes, que diferentemente do patch, em que as réguas fazem parte do material básico, você não precisa dela para começar a fazer scrap. Você pode cortar os seus papéis de scrap com uma régua normal. Eu sugiro que você assista ao vídeo Como usar a base de corte, para ver como você usa uma régua comum e a base de corte. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Eu falo isso porque as réguas de patch não são baratas e talvez, para você que é iniciante no scrap, queira investir primeiro em outras coisas. Mas não se esqueça da régua de patchwork e assista ao vídeo até o final, pois eu acho que o custo-benefício dela vale muito a pena. Para você ter uma ideia, praticamente todas as minhas alunas de scrap já adquiriram a régua de patch, porque quem a tem faz tudo mais rápido e não desperdiça papel. Mas primeiro vamos falar do tamanho. Existem vários tamanhos e formatos de régua de patchwork, mas para nós tem duas que vão funcionar perfeitamente. A primeira que eu acho que todo scrapper deveria ter é essa de 31,5 por 31,5 centímetros. E essa que eu tenho é da marca Toque Crie. Esse tamanho é bom porque ela cobre toda a extensão dos papéis de scrapbooking, que tem mais ou menos 30,5 por 30,5, o que fica bem mais fácil para medir e cortar. O outro tamanho de régua que eu recomendo é esse de 15 por 15 centímetros, para fim de praticidade quando você for cortar pedaços de papéis menores. Por isso, ela não é tão essencial quanto a primeira, mas com o tempo você vai acabar querendo ter uma dessas. Mas eu acho que a princípio esse tamanho é o mais ideal. Se eu não tivesse nenhuma régua, eu começaria com essa de 31,5 por 31,5. Eu vou colocar um papel branco aqui embaixo para as linhas da régua não se confundirem com as linhas da base. Então, a régua é boa porque ela é toda milimetrada, o que dispensa as medidas da base de corte. É um dos pontos da agilidade do trabalho. Você não tem que ficar ajeitando o papel na base para depois medir e colocar a régua. Você já vai direto com ela para medir. E para medir funciona assim. Cada linha preta dessa corresponde a 1 centímetro. Podem ver que elas estão enumeradas daqui para cá e daqui para baixo. E a cada 5 centímetros tem uma marcação em azul para ficar mais fácil de medir também. E olhando aqui de perto, cada centímetro é dividido em meio centímetro e cada meio centímetro ainda é dividido no meio, o que dá 0,25. Pode parecer difícil agora, mas você vai ver que é muito fácil medir com essa régua. Como é que você vai fazer para cortar? Você vai pensar nas dimensões do papel que você quer cortar e vai medir um lado desse lado e o outro aqui. Por exemplo, vamos fazer de conta que nós queremos cortar um papel 10 por 15. Então, nós pegamos aqui numa medida 15 e aqui 10. Então, 5, 10. Assim que a régua estiver posicionada, é só passar o estilete nesses dois lados. Por isso que eu disse que com ela é mais ágil de se cortar, porque você corta os dois lados de uma vez só. E o outro ponto é que você acaba economizando papel, pois você retira da folha apenas o pedacinho que vai usar. O outro ponto bom da régua de patchwork é que você consegue ajeitar os seus pedaços de papéis, aqueles que estão tortos, que não são perfeitamente retinhos. Por exemplo, faz de conta que isso aqui tá torto e vocês querem arrumar. Então, a régua é legal que como ela é toda milimetrada e quadrada, vocês conseguem ajeitar por esquadro. Por exemplo, se vocês alinharem, né, uma dessas linhas com a lateral do papel, automaticamente aqui vai estar fazendo 90 graus e nós vamos tirar tudo aquilo que tá torto. Aqui também tem um ângulo de 45 graus que vocês podem usar. Então, é só alinhar o 45 graus no papel e cortar o papel que você tem um ângulo de 45 graus.
E para quem me pergunta sobre essas marcaçõezinhas azuis, saibam que, como aqui é 1 centímetro, essa marquinha azul do meio representa meio centímetro. Então, aqui estaria medindo 6,5 centímetros. Quando está aqui no meio do meio centímetro, então conta 0,25. Então, aqui é 6,25, por exemplo, aqui é 6,5 e aqui é 6,75, tá bom? Então, é bem fácil de você quebrar o centímetro em 4 partes com essa régua. No início pode parecer um pouco complicado usar a régua, mas eu te garanto que você vai pegar o jeito. Uma dica que eu gosto de dar às minhas alunas é pensar na mão que você usa para segurar o estilete. Tanto faz se você é destra ou canhota. E coloque essa ponta no lado da mão. Note que essa ponta começa com um 0 aqui, vai 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Porque tem essa outra pontinha aqui que tem 1,5 centímetro aqui sobrando. Então, se você começar a cortar por ela, você vai acabar medindo errado e sempre medindo 1,5 centímetro a mais. Então, com essa ponta da régua, você vai colocar o papel e começar a fazer a sua medição para cortar. E uma dica final ainda de dicas sobre a régua de patchwork é com elas você consegue cortar um monte de papel juntos. Então, quando você tem que cortar um monte de papel, todos da mesma medida, você consegue facilmente cortar com régua de patchwork. Você alinha os seus papéis, mede com a régua. É só você achar aqui a medida total que você queira, por exemplo, vamos supor 16 centímetros. E você alinha alguma dessas linhas com a borda do papel superior, que fazendo isso você consegue uma medição perpendicular, ou seja, aqui está fazendo 90 graus e você vai cortar o papel retinho. E como a régua é grande, você pode espalmar a sua mão aqui e cortar com estilete. Aí, para cortar um monte de papéis, você vai passar variadas vezes o estilete, você vai cortar ele com a frequência e não com a força, e você vai conseguir um corte preciso, rápido e bem limpo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, porque isso é muito importante para mim. E deixe seu comentário aqui embaixo. E se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal, para a gente se ver na próxima semana. Tchau, tchau!